São Miguel, sexta-feira, 23 de dezembro de 1988, Santo do Dia. Meus caros, estamos na antevigília do Natal. Poucas horas nos separam da meia-noite e quando soar a meia-noite teremos entrado na vigília de Natal. É natural que nossas atenções estejam, portanto, todas voltadas para a festa do Santo Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, do Santo Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que, portanto, é natural que essa noite tenha sido destinada à leitura do texto magnífico do Padre Manuel Bernardes, um dos clássicos da língua portuguesa, mas, sobretudo, teólogo muito ortodoxo, muito profundo, de uma concisão, de uma riqueza enorme no seu pensamento, e são os tesouros desta alma que os senhores acabam de ouvir aqui belamente proclamados, são os tesouros dessa alma conjeturando o que Nossa Senhora diria ao Menino Jesus, imaginando a oração de Nossa Senhora ao Divino Menino Jesus, que nós acabamos de ouvir aqui. Foram esses tesouros que foram abertos para nós pudemos examiná-los como quem examina pedras preciosas, palavra por palavra, pensamento por pensamento, fazendo-nos rebrilhar a luz da fé e nos encantando com isso. Haveria algum comentário a fazer às palavras do Padre Manuel Bernardes? Antes de tudo, o seguinte: os senhores viram que são palavras repassadas de emoção, e de emoção profunda. Alguém dirá, não será meio emerisiana? Não será meio meri, tudo que nós acabamos de ouvir? Eu diria, é uma pergunta ultra oportuna, porque o que nós acabamos de ouvir é o contrário do meri. É qualquer coisa de muito sensível, mas não tem nada de emerisiano. É certo que o afeto da criatura, que é Nossa Senhora, para com Deus, que é seu Criador, o afeto da mãe para com o filho, portanto também quão é razoável, quão é explicável o afeto daquela mãe celeste para com seu filho único e incomparável, que tudo isso tenha sido posto aí. Mas não é a primeira nota por onde abre a sequência dos afetos que saem de sua alma. Pelo contrário, como criatura humilde, Nossa Senhora era o modelo da humildade, ela não se aproxima do Divino Salvador antes de ter manifestado toda o respeito e toda a admiração que o Divino Salvador merece, de um lado, e que ela, enquanto criatura humílima, portanto criatura que está diante da verdade e sabe o que ela é enquanto criatura, que às vezes sabe que ela é a chave de cúpula da criação, entretanto não poderia deixar de se colocar nessa posição humilde diante do Salvador, porque a mais alta das criaturas está tão infinitamente abaixo do Criador que ela pode falar a Nosso Senhor como se fosse a última criatura, mais ou menos como a distância que vai daqui ao Sol. Os senhores imaginem uma pessoa que se julgue mais próxima do Sol porque ela é 10 centímetros mais alta do que o comum dos homens. A gente dá risada, porque na distância daqui ao Sol, o que são 10 centímetros? Se perde, se ri. Bem, Deus é de tal maneira, no sentido mais radical e verdadeiro da palavra, Deus é infinito, que até mesmo a distância tão grande que separa Nossa Senhora de nós, até mesmo essa distância é pequena, diante da distância que separa a ela, a mais alta das criaturas, de Deus Nosso Senhor. De maneira que é compreensível a série de atos de humildade que ela põe na presença de Deus, mas não é uma humildade assim egocêntrica, é uma humildade teocêntrica. Ela não começa apenas a dizer eu sou a última das criaturas, mas ela tem em vista, mais ainda do que tem em vista a sua condição limitada de criatura, mais ainda do que isso, ela tem em vista a grandeza infinita de Deus. E por isso os seus afetos começam por atos de admiração. Ela começa admirando e declarando tudo quanto ela admira em Deus, e por onde Deus
é digno de toda admiração, etc, etc. Deus e o homem Deus. E primeiro ela declara, no texto do Padre Manuel Bernardes, ela declara toda a sua admiração e todo o seu respeito, para depois começar a falar a respeito do seu amor. Há aqui uma ordem, uma ordenação lógica das coisas, que merece um comentário, embora esse comentário seja muito rápido. Quer dizer, quando nós queremos alguém, queremos muito bem alguém, nós devemos começar por admirá-lo. Por quê? Porque a razão, a admiração é o fundamento do amor. Amar por quê? Amar só como quem ama um bonequinho? Isso é meridiano. Mas no caso concreto dela, ela tinha para amar aquele que mais admirava de todas as criaturas, enquanto ele era homem. E enquanto homem, Deus ligado, hipostasticamente vinculado, unido à Santíssima Trindade, ele estava acima da altura de tudo. E a Santíssima Trindade, então, não tem palavras para admirar. Mas se não tem palavras para admirar, não tem palavras para exprimir suficientemente o amor. A admiração, o amor é a defluência da admiração. Senhor Girão, doutor Plínio, eu contesto isso. Tome a mãe com seu filho recém-nascido e pergunto, o que é que ela pode admirar no seu filho recém-nascido? Entretanto, ela ama seu filho recém-nascido. É verdade. Mas ela tem razões para amar seu filho recém-nascido que estão muito acima do fato de que ele é muito engraçadinho, bonitinho, bonequinho, essas coisas. Que tem seu papel legítimo também. Eu estaria longe de contestar isso. Mas se não está emilizianamente colocado no começo. Muita gente imagina que Nossa Senhora viu o menino e que olhou e disse, que engraçadinho, olha que bonequinho. Absolutamente isso não está à altura da circunstância. E o padre Manuel Bernardes o focaliza muito bem. Isso não está à altura da circunstância. O que está à altura da circunstância, ela conhecia por revelação divina, feita diretamente a ela, que o filho que foi gerado nela, que este filho pelo Espírito Santo, que esse filho era o filho do Espírito Santo e era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o primeiro assombro é tão fraquinho, tão pequenino, entretanto Deus, na sua infinita grandeza e na sua admirabilidade incomensurável, Deus está aí. Então o primeiro pensamento dela é para Deus. Depois o pensamento dela é para o menino, como é pequeno, mas Deus o que ele tem de grandioso. Depois é para o menino no que tem de pequenino. E depois ela mede o espaço que vai de um a outro, a profundidade desta união hipostática e a glória que essa união faz defluir a torrentes solares sobre o menino, para depois começar a analisar o menino e aí, com afeto de mãe, ver no olhar dele o sol de Deus que se faz refletir. É uma análise de todo o corpinho dele, que ela toca, se não me engano, nos braços, sente os braços frios, ela tem uma referência qualquer aos pezinhos do menino Jesus, também alguma coisa assim. Começa a entrar, então, a ternura da mãe, porque ele é pequenino. O senhor dirá, tá bom, mas nessa hora, então, a admiração subiu. E está ficando puramente o afeto? Eu digo não, porque na hora em que a admiração morresse, o afeto morria. Como também na hora em que morresse o afeto, morreria por admiração. A admiração e o afeto são duas disposições de alma correlativas e que vão bem continuamente uma com a outra. Quer dizer, quando uma mãe comum, e não Nossa Senhora, tem um filho, um filhinho, o filhinho nasce, é tão engraçadinho, etc, etc, e ela se internece com o menino,
está no subconsciente dela o seguinte: ele é homem ou é menina. Que grandeza há em que uma criatura humana chamada a levar toda uma vida de duração grande, a cumprir os deveres graves, os deveres da paternidade, os deveres da maternidade, mas sobretudo os deveres para com Deus, a ser boa filha da Igreja Católica, ou bom filho da Igreja Católica, dominar as suas paixões, santificar-se, ir para o céu por toda a eternidade. Esse como que projeto de anjo que está aqui, que coisa extraordinária é. E como eu fico enternecida vendo que uma coisa tão grande cabe em tão pouco. Bem, depois, quando ela considera não uma mera criança ali, porque isso é uma consideração que qualquer um de nós pode fazer de uma mera criança, mas do que ela considera não uma mera criança, mas ela considera o filho dela, ainda aí entra uma ternura muito grande, mas entra também uma grande admiração. Que mistério admirável, pelo qual eu, criatura humana, gerei outra criatura humana. Não tomando em consideração o homem-deus, tomando só em consideração o que uma mãe comum sente para com seu filho, comum também, que está fora, portanto, da união hipostática. A coisa é essa. Que coisa misteriosa, que coisa profunda. Nasceu de mim, foi alimentada por mim, formou-se no meu claustro. Eu o liberei para a vida, e aqui está ele, tão pequenino, tão minúsculo, mas nele, para ele existir, realizou-se um imenso mistério. De um lado, o mistério belíssimo, incompreensível pela ciência em todos os aspectos desse mistério, quer dizer, não são todos os aspectos que ela compreende, um mistério belíssimo pelo fato de que de uma criatura humana nasce outra criatura humana. Mas depois, mais ainda, esse outro mistério, a hora exata, que não se sabe qual é, na qual Deus, se debruçando sobre aquele embrião que está começando a se formar, sopra uma alma ali. E lhe dá algo que a mãe não gerou, que não veio do ato nupcial, mas que veio de fora e que Deus cria. Ele cria ali uma alma. E essa alma, como tal, por ser espiritual, dá àquele embrião uma participação na natureza dos próprios anjos. Que coisa magnífica! E na ternura de uma mãe verdadeira, de uma mãe bem orientada para com seu filho, aparece isto. Todos esses série de mistérios que se formaram nela, que se desenvolveram nela, é que ela deu origem e que fizeram com que a carne da carne e o sangue do sangue dela, sobre essa carne da carne e sangue do sangue, sobre este outro ou mesmo dela, pairasse o Divino Espírito Santo e criasse uma alma que não foi dada por ela. Em que a obra de Deus se somou à obra dela para fazer uma coisa tão imensamente maior, ligar ali uma alma. E essa ligação da alma, os horizontes que abrem para aquela criança, horizontes na terra, horizontes de luta, horizontes de batalha, horizontes de abnegação, horizontes também de dias de alegria, de dias de vitória, em que se tem a impressão de estar tocando o céu com as mãos. Mas também horizontes de tristeza, horizontes de abatimento, de desfalecimento, em que se tem que pedir graças a Deus para continuar na luta que vem. Então, aparece um outro aspecto do Natal de uma simples criança, do nascimento. De dias de vitória, em que se tem a impressão de estar tocando o céu com as mãos. Mas também horizontes de tristeza,
horizonte de abatimento, de desfalecimento, em que se tem que pedir graças a Deus para continuar na luta que vem. Então, aparece um outro aspecto do Natal de uma simples criança, do nascimento de uma simples criança. É que, segundo a Igreja, a vida de toda criatura é comparável a de um herói que se prepara por exercícios e depois, na hora de entrar na arena, se prepara por aspersão, por fricções de óleos perfumados, etc., etc., para que toda a musculatura esteja em condições para enfrentar as feras com que vai combater. Pega as armas, ou então os outros gladiadores com que vai lutar. Então, pega as armas, pega o escudo e, com tudo em forma, entra dentro da arena. Quem olhasse para um herói desse, na sala dos gladiadores, na sala dos domadores de feras, e o visse sentado, esperando o chamado, tranquilo, pronto para uma imensa batalha, não poderia deixar de admirar. Ora, essa é uma criatura, uma criança que entra no mundo. Ela está na entrada de uma imensa batalha. Menina, seja menino, se a mãe tiver uma verdadeira noção das coisas, a mãe diz: batalhador, batalhadora, eu te admiro, porque és combatente do bom combate. Teu dever é este. A graça desde já, uma vez que recebas o batismo, a graça te chamará. E a partir desse momento começará uma vida sobrenatural em ti, que é mais ou menos como uma vela na qual alguém atém um fogo. Então a criança que nasce é para a mãe como uma vela que daqui a pouco vai ter um fogo. Ela mesma vai levar ao padre que vai acender ali a luz da graça. Participação criada na vida incriada de Deus. Ela olha e diz: quanto vai arder esta alma? Que bem fará? Que glória dará a Deus? E se for um medíocre? Se for uma pessoa pouca, mas tiver a coragem de assumir a própria mediocridade. Eu nasci e Deus me criou de inteligência medíocre, de saúde medíocre, de capacidade de atrair medíocre, de capacidade de agir medíocre. Eu todo sou medíocre, mas em mim uma coisa não é medíocre. Eu adoro a Deus de todo o meu coração. Creio na Santa Igreja Católica com toda a minha alma e estou disposto a viver a minha vida medíocre e a carregar a minha cruz de mediocridade que me imporá em todos os lugares, em todas as circunstâncias, o segundo, o terceiro, o quinto lugar, pouco importa, mas eu carregarei tudo isso comigo até o fim, e quando eu morrer, eu entregarei a Deus a minha mediocridade ornada. Ornada pelo seu sacrifício, ornada pela minha aceitação, ornada pela minha humildade. Deus receberá esta mediocridade ornada com o amor com que Ele criou medíocre. E na escala dos valores postos por Ele, Ele amorosamente me destina um lugar no céu. Que maravilha ter a fronte no céu iluminada por toda a eternidade com esta nota. É um medíocre que amou sua mediocridade com todo o amor, porque assim realizava os desígnios de Deus. Ó grande homem! Enquanto na mesma hierarquia dos seres celestes, nós poderemos encontrar talvez homens, grandes homens com grande inteligência, escritos na fronte. Medíocre, grande homem, teve grandes dotes e fez algo por Deus. Isso lhe valeu um certo lugar no céu. Isso é como a mãe olha para o seu filho. Mais ainda, se uma mãe tiver a coragem
de levar os seus raciocínios até o fim, ela não poderá deixar de dizer: mas não será que essa criança vai um dia para o inferno? Não será que ela vai ofender a Deus? Não será que ela vai abusar da paciência de Deus? Não será que um dia Deus descarregará sobre essa criança a sua cólera e lhe irá para o inferno? E eu estou amando essa criança. Por que Deus me deu uma criança capaz de ir para o inferno? A mim, como mãe, preparei para ele esse berço tão delicado, esse berço tão esplendoroso. A mim, como mãe, como dói pensar que esta boquinha que chora aqui é capaz de ser condenada de tal maneira que blasfemará contra Deus por toda a eternidade. E eu já estou velha, já não estou longe do porto, provavelmente me salvarei. E do alto do céu, por toda a eternidade, eu verei essa criancinha, feita homem, feita mulher madura, e que vai blasfemar contra Deus por toda a eternidade. E a mãe dirá: meu Deus, não teria sido melhor que não tivesse nascido a correr esse risco? Uma verdadeira mãe não dirá. Porque se ela for verdadeira mãe, é porque ela, antes de tudo, soube ser verdadeira filha de Deus. E ela pensará de outra maneira. É essa a meditação de uma mãe, levada até o último ponto. Até a último ponto. E são pensamentos mais ou menos assim, e que eu me limito a parafrasear, a desenvolver um pouquinho, que o Padre Manuel Bernardo desenvolve no magnífico trecho que os senhores acabaram de ouvir. É também como nós devemos venerar, ou melhor, adorar Nosso Senhor no Santo Natal, é também assim. É preciso ir com cuidado. Nossa Senhora, o Padre Manuel Bernardes pinta Nossa Senhora como normalmente se poderia imaginar, quer dizer, ali junto ao berço, pensando no menino, etc, etc. Não a pinta, não trata de uma outra questão. Nossa Senhora, ele abstrai disso, para não complicar demais o trecho dele com orações e considerações que tornariam por demais longa o trabalho dele, como essas considerações de que eu vou me embrenhar aqui, corre o risco de tornar por demais longo o nosso santo do dia. Mas em duas palavras, ele trata Nossa Senhora, não, quer dizer, como mãe do Verbo de Deus encarnado, que tem todo o conhecimento do mistério do Verbo de Deus encarnado, etc, etc, mas que não sabe qual é o futuro que vem depois. A única referência que ela tem ao futuro é quando ela diz que sobre a cruz dos braços dela, ele vai deitar esse menino até o momento em que ele tenha, e para que ele durma tranquilamente, até o momento de ele dormir nos braços de uma cruz. É um jogo de palavras, a cruz dos braços e os braços trágicos da cruz. São dois extremos e a comparação é muito bonita, é uma comparação muito tocante. Mas ele não põe fora disso, que é profético, em que Nossa Senhora manifesta conhecer qual é o fim que ele vai ter. Fora disso, eu não notei, pelo menos, referência nenhuma dele ao que aconteceria com Nosso Senhor e aconteceria com o mundo. Mas nós vamos adorar Nosso Senhor no presépio no ano de 1988. E aí já há, junto ao presépio, todo o desenvolvimento de uma história. Da história pessoal dele, de todos os 30 anos que ele passou recolhido na casa de Nossa Senhora, assistiu à morte de São José, o padroeiro da Boa Morte, porque não se pode morrer em melhores condições do que assistido por Nossa Senhora, pelo São José e pelo próprio menino Jesus.
não se pode morrer melhor, de maneira que a igreja andou com muito acerto e com muito tacto quando ela fala de o proclamou o padroeiro da boa morte. Algum de nós que de repente se encontre numa das voltas da vida, se encontre com a morte, já deve saber que deve rezar a São José para ajudá-lo nesse transe, que é realmente um transe muito grave, muito difícil. Bem, então, os senhores já tomam em consideração que tinha na história dele se passou o tempo da casa dele em Nazaré, depois a morte de São José, depois a assistência prestada a Nossa Senhora, ficou viúva, e as conversas dele com ela, quando estavam os dois sozinhos na casa à noite, tinha terminado a refeição, última refeição muito sóbria, mas refeição cheia de agrado, em que eles estavam juntos, se olhavam e se queriam bem. E de tal maneira gozavam, fruíam essa enorme felicidade de estarem juntos, de se olharem, de se quererem bem, de falarem um com o outro, de tocarem pensamentos, etc. Então, na Sagrada Casa de Nazaré, Nossa Senhora, pensando no que aconteceria, pensando inclusive que viria um determinado momento em que os anjos haveriam de pegar nessa Casa Santa e levá-la pelos ares para não cair na mão dos maometanos, e que a Santa Casa de Nazaré ia ser pousada num lugar chamado Loreto, e que dali um número incontável de peregrinos, provavelmente até o fim do mundo, irão lá para venerar as paredes santas onde ecoaram essas conversas, onde se ouviram os risos cândidos e cristalinos do menino Jesus, onde se ouviu a voz grave, paterna, afetuosa de São José, onde se ouviu a voz modelada, quase infinito como um órgão de Nossa Senhora, exprimindo a adoração, exprimindo a veneração em todos os seus graus, em todas as suas modalidades, etc. Tudo isso, ela pensava nisso tudo, ela pensava nos milagres que na sua vida pública, nos milagres que ele iria praticando, nas almas que iriam se atraindo, como é que tudo isso daria no momento em que ele começava a ser recusado pelos judeus, depois recusado até, ou se fosse respeitoso empregar a palavra, zupado pelos próprios, pela neurosice dos próprios apóstolos, a traição de Judas, depois a Pentecostes, a vinda, a dilatação da igreja por toda a bacia do Mediterrâneo, em lugares misteriosos por onde andaram os apóstolos, enchendo a terra com a presença deles. Depois, a invasão, a libertação da igreja por Constantino, a igreja que brilha a face da terra. Depois, a invasão dos bárbaros. E depois, São Bento, que se desprende daquele Pantanal e que caminha até Subiaco. E que ali começa uma vida espiritual da qual nascerá a Idade Média. Vem a Idade Média, mas como réplica infame a São Bento, o pecado imenso do príncipe perfeito, do príncipe de Gaston de Foix, por hipótese, o pecado imenso que começa a revolução. As ondas que sobem, as ondas que sobem, as ondas que sobem, e as injúrias atrozes, etc., etc., o Renascimento, o humanismo, o protestantismo, depois a Revolução Francesa, depois a Revolução Comunista, depois a Quarta Revolução, os senhores veem aí em gestação, tão enigmática, tão difícil de definir em seus verdadeiros contornos. Em tudo quanto dela já sabemos, sirva isso como uma esperança para nós. Combatermos o bom combate até o fim e, assim, sermos levados até o céu, tendo dado glória ao menino Jesus, a Nossa Senhora e à Santa Igreja em todos os dias de nossa vida.